tenho minhas campanhas lá de geração de leads no Facebook Ads, só que eu não tenho ideia do que eu posso fazer para melhorar elas. É sobre isso, sobre essas ideias que a gente vai ver hoje. Eu sou o Rian e antes da gente começar essa aula, eu queria lembrar você que a gente tem uma consultoria gratuita com um dos profissionais do nosso time comercial, onde você pode, em 30 minutos ali mais ou menos, você consegue saber um pouco mais sobre o tráfego pago, sobre como ele funciona, sobre como ele pode ajudar a sua empresa a ter mais resultado. Então, fica o convite. E bora lá! Iniciando a aula, aqui dentro do gerenciador, a gente tem alguns insights que a gente pode ver para melhorar os resultados. E a primeira dica, a primeira ideia é unir públicos semelhantes. E vamos dizer assim, vamos supor um cenário, né? A gente tem lá a nossa campanha que trabalha com públicos semelhantes, então a gente pega ali um público que realizou uma ação em específico, por exemplo, esse público de engajados aqui que eu criei, então são pessoas, né, que engajaram com as publicações do Instagram, ali do meu cliente, ou do meu Instagram, né? No último ano, né? E eu quero impactar não esse público aqui, eu quero pegar pessoas que são parecidas com essas pessoas aqui desse público. E para fazer isso, eu utilizo públicos semelhantes. E a gente tem toda aquela relação aqui dos públicos semelhantes, né? Que ele vai de 0 a 10%. Quanto menor a porcentagem, mais parecido esse público semelhante é com a sua base, porém, menos pessoas ele tem. Quanto mais próximo do 10 ele tá, mais amplo esse público, né? Então mais pessoas tem, e também menos semelhança ele tem com essa base que você quer impactar. Então, a gente tem toda essa relação em relação aos públicos semelhantes, e a gente geralmente, né, utiliza públicos com uma porcentagem um pouco menor. Então a gente utiliza públicos semelhantes em 1%, 2%, 3%, que são públicos com uma qualidade, entre aspas, né, melhor do que públicos mais abrangentes, 10%, 9%, 8%. Só que o que a gente costuma fazer, e é o certo, né, assim pra gente validar, é utilizar públicos diferentes, públicos semelhantes separados. Então a gente costuma sempre ter lá um públicozinho com lookalike 1%, daí depois um lookalike 2% e outro conjunto, para ver se a gente consegue ter um resultado melhor, 3% e tudo mais. E às vezes você tá aí na sua campanha, né, com, porra, mas não consigo fazer minhas campanhas de geração de leads deslancharem, né, e eu já utilizei público semelhante e não deu certo, cara. Como é que eu posso fazer isso? Como é que tá me falando que utilizar públicos semelhantes pode me ajudar a ter um resultado melhor? A dica não é nem utilizar públicos semelhantes, a dica é unir vários públicos dentro de um conjunto só. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto, né, onde eu utilizaria um lookalike 1%, 2% e 3% juntos. Isso, até por experiência própria, já auxilia o Facebook a encontrar mais pessoas dentro daquelas configurações. Como eu comentei, dentro da porcentagem que a gente está utilizando, a gente pega perfis diferentes de pessoas. Uma pessoa que está dentro do público ali, né, de 3%, é uma pessoa diferente do público que está dentro do 1%. Então, se eu utilizar todos de forma separada, cara, minha validação de teste AB ali e tudo mais, vai acontecer de uma forma muito legal. Porém, se eu unir, fazer um teste ali, né, utilizando os 3 públicos juntos dentro do meu conjunto, a minha chance também de conversão, de impactar pessoas diferentes com o mesmo criativo, com criativos diferentes ali, vamos dizer que você tenha 3 criativos dentro desse conjunto, pô, a sua chance de impactar pessoas com perfis diferentes aumenta, né? Isso costuma abaixar bastante o CPA e você consegue trabalhar com o volume, né? E até o CTR costuma aumentar quando a gente faz essa validação, e costuma aumentar bastante, né, o volume de leads e tudo mais. A chance de isso dar certo, né, de ser uma boa validação é muito grande. Então é uma dica também pra gente, que fica para você validar aí dentro das suas campanhas. E outra dica também é a utilização de públicos abrangentes. Às vezes a gente tem aquele intuito, né, aquele pensamento no início do trabalho com o tráfego pago e tudo mais, que, cara, Rian, eu sei que o meu público é fulano de tantos metros de altura, que pesa tanto, que tem tal idade, que trabalha nesse lugar, que faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Só que no tráfego pago, tudo é validação. E às vezes, se você se prender muito a trabalhar só em cima daquele público, né, muito nichado, muito limitado, às vezes a sua chance de converter está muito perto de você, só que você
tá muito preso naquela sua convicção de que aquele é o seu público. E a segmentação do Facebook é limitada também. Então não garante, né, você botar ali um interesse X, mais um interesse Y, mais um dado isso, mais um dado aquilo, que você vai impactar aquela pessoa. Não, às vezes você só vai estar limitando o seu público ao extremo e você não vai ter mais chance de conversão por causa disso. Você só vai carear o seu CPM, você só vai pagar muito caro no leilão e vai acabar nem tendo aquela garantia de uma qualificação um pouco melhor. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma segmentação muito limitada, né? Então vamos dizer, nesse exemplo, nesse cenário hipotético, que você tem uma loja, que você trabalha com geração de lead ali, né? Uma loja de vestuário. Só que, cara, você tá muito convicto de que você quer impactar pessoas interessadas em comprar, que tem bastante dinheiro, que tem interesse no seu segmento, e você identifica ali que a sua marca, né, a sua empresa, é parecido com a Zara, esse exemplo aqui. Uma empresa que você se inspira ali e tudo mais, quero clientes que costumam comprar lá, comprem na minha também. Então você, no intuito, né, no instinto, você vem, cara, segmenta para pessoas interessadas em vestuário, pessoas que preferem produto de valor alto no Brasil, interessadas em compras, interessadas em Zara. Só que isso acaba limitando demais o seu público. E às vezes você acaba até impactando pessoas muito limitadas. Um público muito limitado, né, pagando muito caro para alcançar essas pessoas. Não que esse tipo de segmentação, em determinados contextos, funcione. Pode funcionar. Só que às vezes você tem que avaliar, né, qual região você está anunciando e tudo mais, porque senão realmente você vai ter uma limitação de público muito grande. E às vezes, a gente está num cenário em que as coisas não estão andando. E tu tá preso nisso daqui, você tá só trabalhando com públicos limitados, né, públicos muito segmentados. E a dica é separar esses públicos e trabalhar com públicos mais abrangentes. Porque, às vezes, o Facebook ele tem uma inteligência muito grande em relação a entender padrões. Então, cara, se ele identificar que uma pessoa ela tem mais potencial de comprar da sua marca do que outra, porém ela já se encaixa no seu perfil de cliente, ele não vai gastar mostrando para essa outra pessoa, ele vai mostrar mais para esse tipo de perfil. Então você não precisa fazer toda essa limitação, você pode conversar um pouco mais, confiar um pouco mais no Facebook, né? Então, se você tem uma loja de vestuário e tudo mais, você pode fazer um teste anunciando só para pessoas interessadas em vestuário. Seu CPM vai baratear porque você vai estar trabalhando com um público muito mais abrangente e tudo mais. Você vai estar impactando um público que não é tão caro ali no leilão. Ou você pode, mas beleza, vou estar trabalhando ali com um público de vestuário, só que, mesmo assim, eu quero também testar um público mais de alto padrão. Beleza, então faça uma limitação. E no caso aqui, você pode botar pessoas que preferem produtos de valor alto no Brasil, por exemplo. Só que, às vezes, beleza, você tem que encaixar ou no A ou no B, e a pessoa tem que corresponder aos dois. Se você jogar mais variações aqui dentro, você também amplia o seu público. Então, quero pessoas viajantes frequentes, viajantes internacionais frequentes, interessados em bens de luxo, pessoas interessadas em classe executiva. No caso aqui, eu aumentei a abrangência do meu público. Por quê? Porque, cara, eu não preciso que a pessoa só bata entre viajantes frequentes de vestuário. Não, ela pode bater com vestuário e viajantes internacionais frequentes, senão ela pode bater com esse daqui, senão esse daqui, senão esse daqui. Eu aumento a chance do Facebook de impactar uma pessoa que está dentro da minha segmentação, né? São pessoas que têm comportamento de pessoas de alto padrão. Porém, eu não limito tanto para aquele público lá, para aquele público aqui. Eu torno meu público um pouco mais abrangente e isso pode me auxiliar bastante ali na hora de pagar por um lead. Nessa mesma lógica, a próxima dica também envolve esse tipo de segmentação. Vamos dizer que você tenha um público, a mesma loja ali de vestuário e tudo mais, e você também trabalha com vários interesses. Você entende que eles podem ter interesses diferentes e comportamentos diferentes. E daí você tá nessa linha de testar tudo junto e tudo mais, e a dica é você testar interesses e segmentações separadamente. Então aqui, se você identifica que o seu comprador pode ter interesse ali na Zara, não precisa sempre utilizar vestuário e Zara, né, no mesmo conjunto. Não, você não precisa fazer isso. O recomendado, né, a ideia é que você tenha um conjunto anunciando apenas para Zara e apenas para vestuário. Então assim você tem uma validação, um teste AB muito mais claro sobre qual interesse pode converter mais, vai te entregar um CTR um pouco maior, um CPA um pouco menor, então você faz uma validação um pouco melhor.
Por quê? Porque quando você une dessa forma aqui, ó, por exemplo, Zara, você vai estar fazendo a mesma coisa. Você vai estar impactando ou pessoas daqui ou pessoas daqui. Você não está unindo as duas coisas. Porque quando eles estão dentro do mesmo bloco, né, aqui na segmentação, e não aqui definir com mais detalhes, ou, tipo assim, a diferença entre um na hora de um e outro, né, na hora do Facebook impactar as pessoas, ou. Então, tipo assim, ou ele vai impactar o vestuário, pessoas que estão dentro desse público, ou pessoas que estão aqui dentro. Não é os dois. Então você vai estar fazendo a mesma validação que se você estivesse fazendo isso daqui, ó, vestuário e outro conjunto para Zara, só que aqui a sua validação está totalmente perdida. Se você tem bom resultado com isso daqui, ó, com esse tipo de segmentação, cara, como você vai saber se o interesse em Zara tá te trazendo resultado quer dizer, o do vestuário tá te trazendo resultado e o da Zara não? Pô, você não tem como saber. Às vezes, se você se você soubesse, né, você poderia até, tipo, pô, eu tenho aqui esse público aqui com duas segmentações juntas aqui, só que só o vestuário tá convertendo. Pô, você exclui aqui e você vai afunilar o seu orçamento pro que tá dando resultado. Só que você não tem como saber disso, né? Então, o recomendado é que você separe interesses em conjuntos. E nessa mesma linha, a próxima dica, né, ela tem total relação com o leilão. O leilão do Facebook Ads, né? O que faz você pagar mais caro para aparecer, o que vai você pagar mais caro para não aparecer mais, ou pagar muito caro para aparecer para um público específico ou não e tudo mais. Basicamente o tráfego pago, seja no Google, seja no Facebook, funciona com essa lógica de leilão. E a gente está falando aqui da estratégia de lance. Vem como padrão e o mais utilizado é essa daqui, essa estratégia de lance aqui. Volume mais alto. O que é isso daqui, né? Sendo bem didático, mas bem didático, é como se o Facebook estivesse falando para ti, cara, seleciona isso daí, que eu vou dar o meu melhor dentro do orçamento, dentro da segmentação que tu me deu. Então, cara, volume mais alto, obtenha o máximo de resultados para o seu orçamento. Então, cara, o Facebook basicamente tá falando, cara, eu vou dar o meu melhor aí para te entregar o máximo que eu puder dentro do orçamento que tu me oferecer aí. Só que às vezes você tem algumas alternativas para testar coisas diferentes, que é o limite de lance e a meta de custo por resultado. A meta de custo por resultado do limite de lance é como se você falasse para o Facebook quanto você quer pagar. Então, pô, você trabalha com geração de lead, você está pagando aí em média de R$10 por um lead. Para alguns é caro, para alguns é barato, né? Depende muito do contexto. Só que, cara, no seu contexto não está fazendo sentido, está muito caro. Com a meta de custo por resultado e com o limite de lance, você consegue falar para o Facebook, cara, eu quero pagar R$1, quero pagar R$2, quero pagar R$3. E o que acontece, né? Porra, agora tu me falou o segredo da minha vida, eu vou ficar milionário, cara. Pô, se a minha empresa ainda não deslanchou, agora é que ela vai deslanchar. Porque, pô, cara, tu me falou aí que eu consigo escolher quando eu vou pagar por um lead, eu vou pôr aí 0,01 centavos e cara, vai chover lead. Só que não funciona assim. Acontece que essa campanha aqui, esse limite de lance, essa estratégia de lance, né, ela tem algumas limitações. Por exemplo, quando você põe que quer pagar, né? Por exemplo, vou botar aqui limite de lance, vou ir ali no conjunto, né? E vou botar aqui que eu quero pagar 0,50. Quero pagar 50 centavos no lead. O que acontece? Isso é muito barato. Isso é muito barato, claro, depende do contexto e tudo mais. Mas, cara, mesmo assim é muito barato, cara. Cada 50 centavos que a sua conta gastar, ela vai te entregar um lead, isso é muito barato. E o que acontece, né? Quando você põe um custo por lead muito barato aqui, a chance dessa campanha nem rodar, o Facebook ele entender que cara, eu nem vou rodar, cara, tipo assim, eu tô ativo aqui e tudo mais, mas, cara, eu nem vou rodar porque eu não tenho chance de te entregar esse custo por lead que você quer. O leilão não tá assim, tem pessoa que tá aparecendo aí, os seus concorrentes e tudo mais, pessoas que estão anunciando na sua região para esse mesmo público, que estão pagando 10 vezes mais que você. Por que eu vou mostrar o seu anúncio para essa pessoa e não o anúncio da pessoa que tá pagando mais caro? Então, a chance de você não conseguir ganhar leilões com um controle de lance tão pequeno é muito grande, mas muito grande. Então, não é assim, não vá pensando que, vou botar... então eu vou falar com o meu gestor de tráfego, vou começar a fazer isso, vou demitir ele, vou fazer por mim mesmo, vou botar esse limite de lance aí para qualquer coisa. Não, cara, porque a chance da sua campanha não rodar com o limite de lance muito barato é muito grande, porque o Facebook ele vai entender, cara, eu não vou mostrar para esse cara que quer pagar 50 centavos, e enquanto o cara lá tá pagando 20, tá pagando 5, tá pagando 2. Mesmo que seja um pouco mais, cara, ele tá pagando mais, é um leilão. Então, não funciona muito bem assim. Então se não funciona muito bem assim, por que eu posso usar isso daí?
Porque você pode utilizar como campanhas paralelas. Então vamos dizer que o seu custo por lead já seja ali em média de R$10 e você quer baixar um pouco. Você quer continuar tendo leads ali em paralelo, sempre tá chegando um e tudo mais, com custo um pouco mais barato. Cara, você põe aqui R$8. Você quer pagar um pouco mais barato do que esses 10. A campanha ela vai rodando, ela vai te entregando lead e tudo mais. Então é sempre bom deixar uma campanha paralela ali com limite de lance, meta de custo por resultado. Por quê? Porque o que acontece? A campanha aqui, né, ela não é recomendada, campanhas com estratégia de lance de meta de custo por resultado e limite de lance não são recomendadas serem utilizadas apenas elas dentro da sua conta, porque ela tem o risco ali de não rodar e também ela não vai gastar o orçamento total que você botou nela. Tipo assim, se eu, por exemplo, eu tenho R$40. Pô, se ele vê que ele consegue gastar R$40 por dia e me entregar o custo por resultado de R$8, ele vai gastar. Só que se ele entender que ele vai conseguir me entregar esse custo, porém ele não vai conseguir gastar R$40 por dia, você vai ver que a sua campanha vai gastar R$8. Pô, ela vai te entregar um lead por R$8, só que ela só gastou R$8 em uma semana. Então, você vai ter gastado muito, você vai ter gasto, né, muito pouco, mas vai ter tido o seu lead, só que é só um. E essa campanha aqui de limite de lance não é muito boa para você trabalhar volume, é mais para você ter uma campanha que te entregue leads baratos e tudo mais, por isso eu recomendo que você utilize ela em paralelo. E antes da gente finalizar, a ideia é diferenciar essas duas aqui que ficaram um pouco parecidas assim na explicação, né? Meta de custo por resultado e limite de lance. É um pouco intuitivo até a diferença entre elas. Meta de custo por resultado, você vai fazer o que eu falei, né? Você vai falar para ela quanto você quer pagar e o Facebook vai trabalhar para entregar aquilo. No limite de lance, você vai entregar um teto. Então, tipo assim, cara, eu quero pagar até isso. Então, cara, eu estou disposto, né, a pagar até R$30, até R$20, até R$10. Então, ele não vai rodar quando ele entender que ele consegue, que ele não consegue te entregar um custo por lead abaixo de R$30 se você botar e tudo mais. Então, um é o teto, um é exatamente o número que você quer. E é isso, hoje a gente viu algumas dicas assim para campanha de geração de leads na sua empresa, que podem te auxiliar tanto a ter uma qualificação um pouco melhor, quanto a ter um volume principalmente melhor e melhorar suas métricas, pagar um pouco mais barato para aquele lead, pagar um pouco mais barato para aparecer e tudo mais. Então ficaram algumas dicas aí, seja de segmentação, seja de estratégia de lance, para você conseguir melhorar seus resultados. E antes de finalizar, só queria convidar você que gostou do vídeo a curtir o vídeo, se inscrever no canal também e ativar o sininho para receber notificação sempre que sair uma aula nova. E é isso aí, muito obrigado, a gente se vê na próxima aula.